Olá, pessoal. Me chamo Marco Antônio Vince Prova, faço parte da Liga de Cardiologia e vamos agora, então, para o nosso terceiro encontro do módulo 1 de Introdução ao Eletrocardiograma, do nosso grupo de estudos em eletrocardiograma. Nesse encontro aqui, nós vamos falar sobre o papel e as ondas do ECG normal, né? Vai ser um resumo de como que funciona o papel do ECG, e uma descrição do que significa cada onda e de como que ela vai aparecer no ECG normal. A relação daí depois das ondas com as derivações serão assuntos para as próximas aulas do nosso grupo de estudos. Falando então sobre o papel do ECG, eu vou pedir desculpa para vocês que eu estou sem o pointer aqui, mas acredito que dê para visualizar o meu mouse. Então, nosso primeiro assunto vai ser sobre o papel do ECG em relação ao tempo e à voltagem. A gente tem aqui os famosos quadradinhos do ECG, né? E os quadradões. Vocês vejam que está marcado com uma linha um pouco mais grossa. Cada quadradinho desses aqui, né? Depois, no próximo slide a gente vai ver que a velocidade do papel na máquina do ECG, ela vai influenciar nesse tempo que a gente vai falar aqui embaixo. A gente sabe que cada quadradinho desses aqui representa 1 milímetro, e cada milímetro na velocidade padrão representa 0,04 segundos. Então, um quadradinho representa 0,04 segundos e um quadrado grande, que tem 5 quadradinhos, representa 0,2 segundos. Lembrando que isso aqui é na velocidade normal do ECG que a gente vai ver no próximo slide. E enquanto o eixo horizontal ele mede tempo, né, a duração, o eixo vertical vai nos dar a voltagem do ECG, a amplitude da onda. Mesma coisa, cada quadradinho é 1 milímetro e cada quadradinho representa 0,1 milivolt de voltagem. Então, um quadrado grande vai representar 0,5 milivolt de voltagem, já que tem 5 quadradinhos pequenos. Então, aqui nesse slide, nós temos a velocidade do papel do ECG, que vai influenciar no tempo. A amplitude não vai mudar, né? Porque como a gente está falando em eixo horizontal, a velocidade vai influenciar somente no tempo. O padrão de todas as máquinas do ECG é uma velocidade de 25 milímetros por segundo, que aí vai nos dar aquele 0,2 segundo a cada quadradão. Se a gente diminui a velocidade, vai aumentar o tempo. Então, se a gente diminui pela metade a velocidade, para 12,5 milímetros por segundo, um quadradão vai, na verdade, representar 0,4 segundo, e não 0,2 como no padrão. Se nós aumentamos a velocidade para 50 milímetros por segundo, cada quadradão vai representar 0,1 segundo, que é a metade do padrão. Então, aqui a gente pode ver o que seria o nosso ECG normal, padrão, tá? Claro que aqui não está com todas as ondas ainda, mas é só uma representação do quanto que vai ser a amplitude, né? Aqui teria uma onda de amplitude 0,5 milivolt, uma onda de amplitude de 1 milivolt e as duas com duração de 0,2 segundo. Se elas tivessem até aqui, por exemplo, se fosse 2 quadradões, seria 0,4 segundo. Tá? Nós temos que cuidar, então, a questão da velocidade, principalmente no caso de pacientes que tenham alguma anormalidade. Por exemplo, se o paciente tem uma taquicardia e os segmentos, né, o ciclo do ECG das ondas está muito pequeno, a gente precisa diminuir a velocidade para poder visualizar isso com mais tranquilidade. Senão, a gente vai ter uma onda acumulada em cima da outra e não vamos conseguir visualizar direito o ECG. Agora, então, fazendo uma introdução às ondas, no nosso próximo encontro sobre as derivações, a gente vai falar de novo sobre isso, e nas outras aulas também. Até o final do módulo 1, a gente vai falar bastante sobre essa questão de ondas de despolarização, como é que acontecem as deflexões. Mas, assim, em resumo, como foi falado na aula anterior sobre a eletrofisiologia do coração, as ondas
as ondas elétricas, né, a atividade elétrica, ela precede a atividade mecânica do coração. Então, a gente sabe que uma onda de despolarização, né, uma atividade elétrica de despolarização da membrana dos miócitos, vai preceder a contração, que é a atividade mecânica. Já uma onda de repolarização, atividade elétrica, vai preceder o relaxamento, que é a atividade mecânica. Então, as ondas do ECG, elas basicamente vão representar a atividade elétrica do coração, que acontece antes da atividade mecânica. Então, para a gente conseguir entender o conceito de deflexão positiva ou negativa, a gente tem que ter em mente que a deflexão ela vai depender da derivação, né? O eixo em que a gente está olhando a atividade elétrica e da natureza da onda. Em relação à derivação, então eu vou fazer uma breve explicação do que significa os eletrodos, né, nas derivações. Isso a gente vai ver na próxima aula, que é uma aula só sobre derivações. A gente tem que saber que uma derivação é um ângulo de visão do coração, né, no nosso ECG. E a gente precisa saber que a derivação ela é composta pela relação entre um eletrodo negativo com um eletrodo positivo ou mais de um eletrodo negativo com um eletrodo positivo, tá? Então, a derivação, o eixo da derivação vai ser definido pelo ângulo entre um eletrodo negativo e o eletrodo positivo, sempre nessa direção, do negativo para o positivo. Então, dependendo de qual eletrodo, né, se é, por exemplo, do membro superior direito, membro superior esquerdo, ou dos membros inferiores, dependendo de qual desses eletrodos que é o positivo, né, na derivação, a onda vai ter uma deflexão positiva ou uma deflexão negativa, né, dependendo de onde está posicionado o eletrodo positivo, que é para onde estará sendo conduzida a atividade elétrica, do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. E também da natureza da onda. A natureza da onda é se ela é uma onda de despolarização ou repolarização. Na próxima aula, que a gente vai falar sobre como que as ondas aparecem nas derivações, né, quais são as derivações, a gente vai ver exatamente como é que acontece a transmissão dessa onda de despolarização e repolarização e como que ela vai aparecer no ECG, tá bom? Mas, basicamente, o que a gente tem que saber já de início é que uma onda de despolarização se aproximando do eletrodo positivo, né? A gente sabe que a onda de despolarização é uma onda positiva, porque ela está despolarizando a membrana. Então, é uma carga positiva. Se essa carga positiva está se aproximando do eletrodo positivo, a gente vai ter uma deflexão positiva no ECG, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, ó, uma deflexão positiva da onda P, por exemplo, tá? Se essa onda de despolarização, que é uma onda de cargas positivas, está se afastando do nosso eletrodo, vai aparecer uma deflexão negativa na nossa derivação do ECG, tá bom? E o que acontece na repolarização? Acontece justamente ao contrário, porque a onda de repolarização ela é uma onda de atividade elétrica negativa, porque ela está repolarizando a membrana para o seu estado de repouso, que é um estado negativo. Se essa onda de atividade elétrica negativa está se aproximando do eletrodo positivo, a gente vai ter uma deflexão negativa da onda de repolarização. E se essa onda de atividade elétrica negativa está se afastando do eletrodo positivo, a gente vai ter uma onda de deflexão positiva, tá bem? Agora, a gente vai ter que tocar um pouco no conceito de onda bifásica, que vai ser melhor abordado também na próxima aula, tá? Mas a onda bifásica, o que é? É quando não acontece nenhuma aproximação da atividade elétrica em relação ao eletrodo, nem um afastamento. É justamente uma atividade elétrica que é perpendicular à posição do eletrodo. O que acontece? Quando está perpendicular, a gente vai ter uma deflexão positiva e logo depois negativa, ou uma deflexão inicialmente negativa, depois positiva, que depois retorna à linha basal do ECG. Né? Isso a gente vai ver com mais calma quando a gente tiver o círculo ali das derivações, para onde que aponta cada derivação. Mas basicamente tem que saber que está na linha basal, aqui no meu mouse, ó, na linha basal,
deflexão positiva, deflexão negativa, volta para a linha basal, tá bem? Ou ao contrário, e aí vai seguir essa lógica da despolarização ou repolarização. Se é uma onda positiva, uma onda com carga elétrica positiva de despolarização, e ela estiver se movendo perpendicularmente ao eletrodo, né? A gente vai ter primeiro uma onda de deflexão positiva, deflexão negativa e depois retorno à linha basal. Se for uma de repolarização, a gente vai ter primeiro uma deflexão negativa, depois uma positiva, e aí retornando à linha basal. Então, falando agora então sobre cada onda do ECG, a onda P ela é uma onda de despolarização atrial, lembrando que aqui nós temos um pequeno erro, ó, é o impulso originado no nodo sinoatrial, então é SA, tá? O nodo sinoatrial ele fica justamente aqui, ó, do lado direito, né, na parte superior direita do coração, na base do coração, no átrio direito. Então, nós vamos ter que decompor essa onda P. Aqui é só uma representação, né, da onda P, não é a onda P que a gente vai ver certinha no ECG. Mas a gente vai ter que separar essa onda em dois componentes. No componente atrial direito, que é onde começa a atividade elétrica, tá? E uma componente do átrio esquerdo, que é onde acaba o impulso elétrico, tá? Então, se a gente tiver alguma alteração na onda P, se for uma alteração de amplitude ou de duração que influencie toda a onda, a gente sabe que o problema do coração daquele indivíduo que fez o ECG está nos dois átrios. Agora, se o problema ou a alteração do ECG está somente na primeira parte da onda, a gente sabe que é uma alteração no átrio direito. E se for na segunda parte, no segundo componente, a gente sabe que vai ser um problema no átrio esquerdo, tá bem? Vale ressaltar que a onda P ela é uma onda de baixa amplitude e não tão longa duração, tá? Por quê? Porque a massa dos átrios ela é uma massa muito menor que a massa dos ventrículos. Então, a gente vai ter uma voltagem menor para despolarizar os átrios em relação ao que a gente vai ver logo em seguida da despolarização dos ventrículos. Então, agora nós vamos falar sobre o complexo QRS, que representa a despolarização dos ventrículos. É muito importante que a gente pontue, tá? Que vocês vão ver logo em seguida que a próxima onda que nós vamos ter, que é a onda T, ela representa a repolarização dos ventrículos. E no QRS não aparece a repolarização dos átrios. Por que isso acontece? Porque a repolarização dos átrios ela acontece mais ou menos simultaneamente à despolarização dos ventrículos. Como a despolarização dos ventrículos, olha, vejam a amplitude que representa a despolarização dos ventrículos. Ó. Como a amplitude é muito maior do que nos átrios, a gente não vai conseguir visualizar a repolarização dos átrios, porque ela acontece ao mesmo tempo do complexo QRS. Então, como eu já falei aqui, é uma onda de muito maior amplitude. Por quê? Porque os ventrículos têm uma massa muito maior, tá? Principalmente o ventrículo esquerdo. Pontuando agora o que é cada onda desse complexo. Nós vamos separar o complexo em três ondas, que é a onda Q, onda R e onda S. E, fisiologicamente, o normal é termos uma onda QRS, tá? Com as três ondas. Porém, a gente pode ter alterações. Então, a gente precisa saber o que é cada uma dessas ondas, tá? A onda Q, ela vai estar no complexo se a primeira deflexão for uma deflexão negativa, uma deflexão para baixo, tá? Então, se a primeira deflexão não for negativa, não for para baixo, nós não vamos ter onda Q, que é o caso aqui de quando a gente tem uma deflexão primeira positiva e depois negativa. Nós vamos ter daí o complexo RS, não vamos ter o complexo QRS. A onda R, ela é a primeira deflexão para cima, ok? E a onda S é a primeira deflexão para baixo após uma deflexão para cima. Ou seja, a onda R, a gente só não vai ter se não houver deflexão para cima.
que é esse caso aqui, que é o complexo QS, que só tem uma deflexão negativa e volta para a linha basal, tá? Então, aqui passando por todos os casos, ó, IRS, que é o normal, o RS, que eu acabei de falar, quando não tem a primeira deflexão negativa, que daí a primeira deflexão positiva vai ser o R. Quando não tem deflexão positiva, que daí vai ser QS, porque só tem uma deflexão negativa aqui. Depois tem essa outra anormalidade aqui, que é a onda RSR', porque vejam, não tem a primeira deflexão negativa, a primeira deflexão ela é positiva, então vai ser uma onda R. Depois nós temos uma deflexão uma deflexão para baixo, na verdade, né? Uma deflexão para baixo, porque não chega a ser negativa, mas uma deflexão para baixo, logo após a deflexão para cima, e depois nós temos outra deflexão para cima, que daí vai ser o R'. Aqui no outro caso, nós temos o QR, não tendo uma deflexão para baixo após a deflexão para cima, então a gente vai ter a primeira deflexão para baixo, que é a onda Q, uma deflexão para cima, que é a onda R, e não temos uma deflexão para baixo. Logo, não tem a onda S. E aqui é o caso de uma deflexão somente para cima, que vai ser a onda R isoladamente. Vale ressaltar aqui nessa imagem da esquerda que essa primeira deflexão para baixo do complexo QRS, que seria a onda Q, ela representa a despolarização do septo interventricular, tá bom? Bem importante vocês relembrarem essa parte aqui. Em relação à onda T, que é a onda imediatamente após o complexo QRS, após o nosso segmento aqui, ST, que a gente vai falar logo em seguida, a onda T ela representa então a repolarização dos ventrículos. Vejam aqui que, comparativamente, a onda P é uma onda muito de menor amplitude em relação à onda T, tá? E mesmo assim, a onda T tem uma amplitude muito menor do que o complexo QRS. E por que isso acontece? Porque ela tem também uma maior duração que o complexo QRS. O complexo QRS, ele é um evento agudo, né? O evento de despolarização ventricular, ele é um evento agudo. Um evento de alta voltagem, porém, pouca duração. Já a onda T, ela é de uma duração um pouco maior e uma amplitude muito menor, tá bem? Vale ressaltar que a onda T, ela é uma onda assimétrica, tá? Ela tem, aqui nessa imagem da esquerda, é só uma representação, ela não está muito bem desenhada, mas é só para vocês terem uma noção de onde que se situa no ECG. Nessa figura da direita, a gente tem uma representação boa do que é a onda P no nosso ECG. É uma onda com a primeira parte ascendente muito mais lenta, com menor inclinação, e a parte descendente é a parte mais rápida e com maior inclinação da onda, tá bem? A onda U, então, agora se encaminhando para o final do nosso encontro, a onda U, ela representa a repolarização das fibras de Purkinje, como vocês viram anteriormente, né, na aula de eletrofisiologia do coração. As fibras de Purkinje, elas estão espalhadas pelos ventrículos, tá? A onda U, ela não é uma onda que aparece em toda a população. Mais ou menos 50% da população vai ter uma onda U no seu ECG. Então, é importante relembrar que a onda U ela é fisiológica, ela não representa um problema. Ela tem a mesma polaridade da onda T, porém ela tem uma menor amplitude, tá bom? Por representar, né, a repolarização das fibras de Purkinje, que tem uma significância muito menor em relação à repolarização dos ventrículos. Agora falando então sobre os intervalos de segmentos, que são as linhas que ligam uma onda à outra, né? O segmento é importante a gente lembrar que todo segmento faz parte de um intervalo, tá bem? Porque o segmento ele é uma linha reta que conecta duas ondas, ou seja, aqui está o segmento ligando duas ondas. E o intervalo ele vai englobar uma onda junto com um segmento. Então,
a gente vai ver que todo o intervalo vai englobar um segmento, tá bem? Aqui eu deixei bem marcado, ó, o segmento e intervalo PR, tá? Que esse intervalo ele é muito importante, esse segmento ele é muito importante para que aconteça o enchimento total dos ventrículos. Porque se a gente tiver um encurtamento desse intervalo aqui, né, a gente pode ter uma diminuição do enchimento dos ventrículos. O que vai acontecer? A gente vai contrair o ventrículo sem ele estar totalmente cheio, né? E isso pode prejudicar a nossa atividade cardíaca. Logo, esse retardamento da atividade elétrica ele é bem importante. E onde que acontece esse retardamento? Esse retardamento acontece por causa do esqueleto fibroso do coração, que é que ele impede que a atividade elétrica passe diretamente de uma fibra que está acima desse esqueleto, né, que seria nos átrios, diretamente para os ventrículos. E aí a gente vai ter aquele retardamento fisiológico que acontece no nódo no nódo atrioventricular, perdão. No nódo atrioventricular vai ter um retardamento dessa atividade elétrica que vai permitir esse enchimento. E esse retardamento ele é justamente representado no ECG por esse intervalo PR aqui que a gente está vendo na imagem. Beleza? Então aqui estão as referências da aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.